mas quero convidá-lo para ler novamente 2 Coríntios 5, se não for demais. Mas desta feita eu quero te convidar a lermos juntos o verso 16. Mas como talvez muitos irmãos aqui não estavam na noite de ontem, então eu vou te convidar para ler a partir do versículo 11 até o 16, tá bom? Vamos juntos. Verso 11 de 2 Coríntios 5. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus. E eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências. Por que não nos recomendamos novamente a vós? Mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência, e não no coração. Pois se estamos loucos, é para Deus, mas se estamos sóbrios, é por vossa causa. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos, que se um morreu por todos, então logo todos morreram. E ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. O verso 16, portanto, tema desta manhã. Portanto, daqui por diante, sabemos que a ninguém vemos segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, a partir de agora, já não mais vemos ninguém assim. Amém. Você pode fechar seus olhinhos, por favor? Paizinho querido, uma vez mais eu quero tecer meus agradecimentos a Ti. Faço isso de maneira pública, porque já fiz isso de maneira privada. O que te digo aqui é que já te disse hoje mais cedo. Então, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui, eu e meu companheiro. O privilégio de poder viver com essa igreja alguns dias e aprender dela. O privilégio de poder colher os exemplos desta igreja. Poder sugar o que pude aqui de vários irmãos, bem como da experiência desse lugar. O privilégio de nos debruçarmos na Tua palavra e podermos dela Te ouvir e receber algumas coisas. Sabedores que esse lugar tem sido, sim, uma fonte de inspiração, de mudança de vidas, de propósitos e transformações, sem dúvida nenhuma, não só em algumas, mas em milhares de vidas, bem como ministérios. E o meu pedido a Ti, diante dessa igreja, diante do pastor, que gentilmente me confere essa oportunidade, e que lhe sou imensamente grato. Paizinho, que esta igreja continue sendo, a cada dia, um instrumento inspirador para a Tua igreja nesta nação. Que essa igreja continue sendo, a cada dia, um instrumento de despertar, de motivar, que nos faça voltar realmente à Sua ideia, e que o alinhamento do céu com o nosso coração seja de fato uma verdade absoluta, e que sejamos não só portadores dessa frase de uma vida missional, mas que a missão em Ti, a Tua missão, seja a nossa missão, que os Seus propósitos sejam os nossos propósitos, que a Sua vontade seja a nossa vontade, como cantamos, Senhor, assim seja na terra, exatamente como a Sua vontade é feita nos céus. Não queremos nada mais e nada menos que isso, só nos submeter à Sua vontade, que o Teu reino venha e que nós sejamos o Teu reino vivo. Oh, aleluia! Que o Teu reino se manifeste
em nós, através de nós e por meio de nós. Que o teu nome seja glorificado. É o meu pedido a ti, Senhor, no nome de Jesus, nosso meigo Salvador. Amém. Amém. Obrigado. Tome seu assento, por favor. Queridos, os papais podem conduzir as crianças aqui ou nessa porta à esquerda. Os professores estão ali aguardando para o culto Kids. E ao final das duas plenárias, aí os papais retornam aqui nessa porta à minha esquerda para pegarem os seus filhos, ok? Glória a Deus. Parabenizo a todos pelo empenho de estar aqui, aos jovens do CTM. Deus abençoe, pastor, é bom te ver. Todos quantos se empenham na obra de Jesus. Rapidamente, não quero me delongar de maneira alguma, estou ávido, não só pela palavra, mas também para ouvir meu companheiro. Mas eu preciso te falar de algumas coisas. Esse livro que está em minhas mãos traz por título Esperança. Esse livro é muito temático, na verdade alguém poderia chamá-lo de livreto, porque ele é bem fininho. Eu chamo ele de livro de uma sentada, porque em uma sentada você lê ele todinho, são 64 páginas apenas. Não são letras grandes, mas são letras possíveis de ler. E, na verdade, é uma mensagem evangelística. Este livro, por que eu vendo ele? Porque eu distribuo ele de graça. Então, cada livro que a gente vende é como se eu tivesse condições de distribuir 3 ou 4 gratuitamente. Já foram feitos milhares e milhares desse título em tiragens gratuitas. Cada uma de minhas cruzadas evangelísticas para as pessoas não cristãs, elas recebem esse livro de presente a cada, ao invés do panfleto, cada casa que bate é um livro que a pessoa ganha. E aqui nada mais é do que a mensagem de amor de Jesus. Nada mais do que a mensagem de amor de Jesus, promovendo esperança nos corações e trazendo, sem dúvida, a perspectiva de que nada mais importante nessa vida do que Jesus no lar. Portanto, esse livro, ao você levá-lo, você vai gostar da leitura, porque a mensagem dele é universal. Mas você pode utilizá-lo para evangelizar alguém. Pode, sem dúvida nenhuma, falar de Jesus e ofertar esse livro. E quando você o adquire, a ideia é essa: você fomenta a distribuição de vários outros títulos. Então, esse é o único livro que a gente não manda o recurso dele para a missão, porque o recurso é para fazer novos livros. É o único meio que a gente tem de distribuir. Então, eu não tenho patrocinadores, como outros pastores têm, ou ministérios têm. Não tenho pessoas que pagam meus livros, ao contrário, é tudo feito por nós mesmos. E essa entrega toda é uma ideia de mostrar às pessoas esse evangelho poderoso através de uma mensagem escrita. Portanto, tem ali várias unidades. E eu quero falar também outra vez, falei na sexta-feira deste livro aqui. Ele tem 3 meses de lançados, tá? Recente, bem novinho ainda. Mas, graças a Deus, a primeira tiragem já está acabando. O barco da mediocridade. Por que para mim esse livro é importante? Porque ele me desafia todos os dias. A minha esposa é uma das minhas, eu diria assim, avaliadoras de conteúdo. Ela não lê muito, mas ela lê pausadamente e presta atenção em cada detalhe. Eu diria que dos críticos que eu tenho, ela é a melhor. E é bom ter críticos, porque críticos nos ajudam a construir melhor as coisas, né? E a avaliação que ela deu desse livro, ela diz: é o melhor que eu já li de você até agora. Eu disse: obrigado, você é minha mulher, né? Se não falasse isso, nós íamos ter problemas. Brincadeira. Na verdade, ela é dura na queda. Ela expõe drasticamente aquilo, sem rodeios. Ela está errado isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não gostei disso aqui, disso aqui, disso aqui. Eu sou formado na 5ª série. Então, ela tem 2 faculdades formadas e outra no caminho. E eu me formei na 5ª série. Afinal, eu fiz 4 anos seguidos. Então, sei tudo sobre a 5ª série. Tudo. Você pensar, eu sei. Eu me formei ali. Aí Deus me deu graça. Aprendi que
o tempo não me foi possível estudar mais do que isso, eu entendi que eu tinha que aprender alguma coisa e, como eu gosto de ler, passei a ler. Então, eu leio desde jornal da rua aos livros maiores. E é justamente nesse ponto que eu tenho aprendido muitas coisas do Senhor, inclusive a como escrever. Portanto, sou sujeito a vários erros, e ela é a minha crítica principal, além de outros que trabalham comigo nisso. Mas esse livro me desafia todo dia a melhorar. O barco da mediocridade. Ele me faz querer sair dessa zona de conforto e entender que, na verdade, Deus me fez para a excelência e não para a mediocridade. Ele colocou em mim a semente exatamente potencializada para alcançar todos os projetos que Ele sonha para mim, ou que Ele quer para mim, que Ele sabe que eu posso fazer. Por quê? Porque Ele me fez com esse potencial. E Deus fez cada pessoa com um potencial específico. O problema é que a gente, primeiramente, não acredita nisso. Segundo, a gente não desenvolve isso. E a nossa cultura não nos deixa desenvolver isso. Até porque o maior dilema da juventude é saber qual faculdade ele vai fazer. Então, ele não sabe exatamente em Deus o que ele pode ser ou não. E, na verdade, desde a infância é possível perceber o potencial de cada um. E o nosso papel seria canalizar esse potencial para que essa pessoa saiba, como a mensagem inicial do vídeo diz, dentro das suas aptidões, profissões, trabalhos, é lá o seu propósito, é lá o que Deus espera. E para isso, tendo essa ideia conceituada dentro de mim, naturalmente eu posso descobrir o caminho da excelência. Eu gosto de dizer que a excelência é ilimitada, ela não tem fim. Quando você atinge as 5 estrelas, o máximo da excelência, você realmente descobre que você está só no começo e que precisa caminhar muito ainda para chegar no máximo da excelência. É correndo atrás dela sem nunca alcançá-la. E esse livro é para isso, é para te desafiar. Esse livro é para você tirar o seu filho do sofá e levá-lo a fazer alguma coisa. Esse livro é para você levar aquela pessoa que se estacionou e que de maneira nenhuma quer buscar sucesso para si. Eu acho que aquilo é o contexto somente que ela tem. Esse livro é uma descoberta de identidade. É onde o Senhor leva os discípulos a perceberem que eles não eram meramente pescadores, mas que o que Deus via neles era infinitamente maior do que aquilo que eles viam em si mesmo. Esse livro é olhar no espelho e se descobrir. Leva esse livro, vai fazer a pena. Dá de presente para alguém. Compra para o Natal, tá bom? Compra para o Natal, guarda lá em casa e você dá de presente no Natal para alguém. Desde agora, já o reserve, por favor. Nem que seja por misericórdia. Enfim. Por fim, esse outro livro tem tudo a ver com o que vou lhes dizer agora. Na verdade, esse livro faz parte de um conjunto. Lá embaixo você vai ter um outro livro, uma capa azul, que se chama Mais um Dia. Um dia para viver. Mais uma oportunidade que Deus dá. E eles formam, portanto, uma mensagem única, embora sejam separados. Escritos em épocas diferentes, mas quando você lê, você percebe que é um continuando com o outro. E a ideia deste livro aqui, Faça Valer a Pena, é justamente o cômputo de tudo isso que a gente viveu aqui. Viver cada dia de forma que ele seja o último. É compreender que, na verdade, nós não temos nem como esperar o melhor amanhã, porque nós não temos o amanhã. Não temos nem como esperar o melhor hoje, porque nós não temos o hoje. Na verdade, nós só temos o agora. Então, o melhor que nós podemos fazer é viver o agora. E o agora tem que ser o melhor de mim mesmo. E fazer valer a pena isso é uma consciência. Eu preciso saber que, tendo o agora, logo, eu só posso fazer o melhor para o meu próximo agora. Se é para mim dar um abraço em alguém, tem que ser agora. Se é para mim dar um bom dia para alguém, tem que ser o meu melhor bom dia, porque é o agora. As minhas atitudes de agora, elas devem estar na minha consciência como se fossem as últimas. E fazer valer a pena é viver cada momento com intensidade. É descobrir esse potencial dentro de você de que cada oportunidade vivida é uma oportunidade que irá ser celebrada na eternidade, seja em Deus ou seja no inimigo. Aquilo que faço agora é determinante para isso. Portanto, fazer valer a pena não é um dever, é uma oportunidade que cada um de nós tem. Esse livro vai ensinar a você os pequenos detalhes da vida, as coisas pequenas, mas que são importantes do que é viver esse evangelho aqui. Pequenas atitudes que fazem a vida valer a pena, do qual a gente descarta.
pequenas, porém grandes verdades, que estão escondidas no nosso dia a dia, por exemplo, e que as pessoas ficam observando esse viver do reino. O tempo todo, durante esses 3 dias, nós conversamos sobre o que somos a partir do Cristo, o que fazemos a partir da identidade em Jesus, definida em nós. E as nossas atitudes partem disso. E a ideia disso é justamente fazer valer a pena em cada atitude. É saber que quando você ajuda uma senhora a atravessar a rua, ou um senhor, está fazendo a vida valer a pena. Quando você decide amanhecer com um sorriso no rosto, ainda que não tenha motivos para ter sorriso no rosto, está fazendo a vida valer a pena. Quando você senta no almoço com a família e decide passar aqueles minutos com eles almoçando ali, fazendo deles o melhor, ainda que esteja comendo arroz e ovo, faça a vida valer a pena. Fazer valer a pena nas pequenas atitudes de bem ao próximo, como, por exemplo, tu vai ao mercado e tu enche o teu carrinho de compra e leva ele até o teu carro. Aí tu pega e entra no teu carro e deixa o carrinho lá onde você foi. Na verdade, você não pegou esse carrinho lá. O correto é você levar lá onde você pegou. Isso é fazer a vida valer a pena. Os outros vão olhar para você e dizer, para que tu faz isso? E você simplesmente vai poder dizer, eu estou fazendo só o que é certo, porque afinal de contas foi lá que eu peguei, e é de lá que eu tenho que devolver. Fazer a vida valer a pena é fazer as pequenas coisas valerem a pena na vida dos outros. Portanto, é isso que o Cristo espera de nós. Esse livro é um manual para isso. Portanto, vale a pena você levá-lo também, viu? Faça valer a pena. Compre todos os meus livros. Obrigado pela gentileza de vocês. Pastor, obrigado por permitir eu expor meus livros aí, tá? Fazer minha feira é uma bênção. Bem, queridos, o texto que nós temos esta manhã, contundentemente forte, evidentemente aplicativo na vida, e ele tem, dentro de todo esse contexto, um bojo espiritual enorme. É bem verdade que todos os contextos bíblicos trazem um bojo espiritual enorme, mas especialmente esse texto de Paulo aos Coríntios, ele é extremamente atualíssimo para mim, e o seu contexto se aplica a cada uma das gestões da minha vida, bem como da vida da igreja. E é verdade que o Paulo está escrevendo, como você sabe, é uma igreja cheia de dificuldades. Naturalmente, a igreja de Corinto é conhecida pelo seu alto nível de espiritualidade. Há mestres que ensinam isso com muito mais sabedoria e graça, e mostram como essa igreja trafegava de um nível espiritual para um nível do carnal. Ela conseguia navegar numa unção tamanha onde todos os dons do Espírito eram manifestos no meio dela. Mas, de repente, ela trafegava no nível carnal que os irmãos faltavam se devorar uns aos outros, discutindo e brigando, inclusive nos ambientes de ceia. Então eu percebo que era uma igreja muito conflitante, muito difícil. Naturalmente, uma igreja que eu diria, pelas cartas de Paulo, talvez seja a igreja que mais criticou o ministério de Paulo. Na verdade, o que mais criticou o ministério como um todo. Era uma igreja que vivia para atirar pedras. E Paulo tem que discipular, tem que pastorear essa igreja, ainda que por cartas, de uma maneira gentil, mas ao mesmo tempo dura, como um pai amado que corrige os seus filhos amados. E ele faz isso com extrema valentia, mas com grande graça, expondo o seu coração amável, embora em alguns momentos pareça ser o rude. Perceba que muito especialmente na segunda carta, ele nos leva mais à vida prática de como igreja. E como eu vinha vos convidando a perceber nesse texto, e trabalhamos em essência essas coisas que está escrito neste capítulo, muito especialmente o fato de compreender o amor do Cristo, a razão pela qual enlouquecemos ou deixamos de enlouquecer, a razão pela qual caminhamos ou deixamos de caminhar, nos levamos a esse entendimento que, na verdade, só vivemos isso porque não vivemos mais para nós mesmos. Nós decidimos ter um novo estilo de vida. E ele nos leva dentro dessa sequência, nessa perspectiva de um novo estilo de vida, de como a gente deve, a partir de então, olhar as pessoas. Ele leva-nos a essa compreensão muito básica, que do momento em que você se confronta com o amor do Cristo, e o amor do Cristo te confronta, e fazendo isso, ele permeia o teu coração de modo tal que nos transforma ou te transforma, evidentemente passamos a conviver nessa dinâmica de relacionamento com o Cristo, seguindo-o dia após dia, nos tornando parecidos com ele em atitudes. Exatamente essa é a ideia, nos parecermos com o Cristo, ser a imagem do Filho de Deus aqui nessa terra. Esse é o propósito do Espírito Santo, nos transformar a imagem do Filho de Deus. Isso significa dizer que as pessoas precisam olhar para nós e ver o Cristo, andar como Ele. É basicamente aquela ideia que você talvez já ouviu inúmeras vezes de David Livingstone, que por trabalhar e
mergulhar no Evangelho na África, deixou-nos um legado muito importante. Tem uma moça muito apaixonada por mim aqui, cara, que ela não me deixa. Está aqui, ela se apaixonou, eu vou levá-la para casa. Perceba que David, ao ser enviado à África para descobrir e para vasculhar o continente, ela quer me beijar, é muito amor. Enfim, ele andou por muitos lugares, muito especialmente pelo Quênia, partes do Sudão, até chegar na divisa com o Egito. E teve na Angola e passou por um eixo muito grande da África Central, pelo Congo, Quênia, até chegar no Egito. E perceba que esse cidadão viveu de maneira intensa os trabalhos que fez na África. Mas contam as pessoas, eu não sei te dizer se isso é prontamente uma verdade, mas contam as pessoas que ele testemunhava do Cristo de maneira sensível, de maneira leve, de maneira prática. Mas até então não plantaram a igreja. O trabalho dele, ele era um descobridor, ele era um homem que vasculhava, era de fato um desbravador. Como que é a palavra correta? Me fugiu a memória aqui, sei lá. Ele era mais ou menos isso. Ele desbravava, ele buscava informações e a corte inglesa ficava sabendo tudo aquilo que ele fazia, dos trâmites, de onde era o país e coisa e tal. Perceba que dentro dessas pesquisas todas que David fazia, imprimindo a marca do Evangelho, ele morreu na África, até porque o seu coração era apaixonado pelos africanos. Estivera na China, mas de lá voltou porque seu coração era africano. Enquanto viveu e passou a vida na África, foi contraído com várias enfermidades e veio a falecer dentro do solo africano. Mas seu corpo precisou ser levado de volta para a Europa justamente para ser enterrado junto dos seus pares. E diga-se de passagem que seu corpo está enterrado dentro de uma das catedrais, se não me engano é de Westminster, sei lá nem como fala esse negócio. Enfim, é uma catedral inglesa. Perceba que enquanto que o cara vivera lá esse tempo todo, sem plantar a igreja, sem deixar qualquer coisa de resquícios físicos do Evangelho, os homens fizeram uma ousadia. Quando ele morrera, os africanos tiraram o seu coração e plantaram debaixo de uma árvore africana, justamente porque afirmavam que o coração de David era africano. Segundo conta a história, o seu testemunho pessoal, passados alguns anos, a mesma Inglaterra enviou outros missionários para essa região do Congo. E um deles, passando por lá, trafegando nas mesmas vias em que David passou, procurou pregar a Cristo de maneira intensa e anunciar a grandeza do Salvador, os meios de amor que Jesus executava através de suas ações. E de repente, ao meio a uma aldeia, enquanto que pregava, se alegrando com as conversões, um dos chefes o procurou e disse: escuta, nós conhecemos esse homem que você fala dele, sabemos quem ele é. E ele disse: mas como vocês sabem? E ele disse: ele já passou por aqui, já dormiu em minha casa, já comeu comigo, já cuidou dos meus filhos, já conversou com a gente bastante. Então esse missionário disse: isso é impossível, ele veio há 2000 anos, ele viveu conosco há 2000 anos, ele morreu e ressuscitou, mas foi para a glória, está à direita do Pai, ele está dentro de nós agora, por meio do seu Espírito, mas ele não está caminhando conosco aqui fisicamente. E ele diz: oh, o senhor está enganado, ele caminhou sim, ele andou conosco assim, só que o nome dele não era Jesus. O nome dele era David Livingstone. Imagine que marca. As marcas que esse homem deixou do Cristo só pela maneira de viver. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos desafia nesse texto. A viver esse evangelho do Cristo pela convivência, por caminhar com Ele e se tornar parecidos com Ele em essência, a ponto de as pessoas copiarem-nos, desejarem ser igual a nós, quererem andar como andamos. E às vezes, sem ser necessário pregarmos, se tão somente vivermos o Evangelho. E essa é a essência do Cristo. Afinal de contas, Ele, para mim, é um dos mais excelentes e o maior e mais perfeito pregador de todos os tempos, como constantemente tenho dito por aí afora. Ninguém pregou como Cristo. E Ele imprimiu exatamente isso nos seus apóstolos, seus discípulos. Imprimiu isso na sua igreja. E espera que ela seja recíproca, que ela faça o mesmo. E que ela imprima isso também na vida de outras pessoas. Afinal, Jesus foi o único pregador, diferente de qualquer outro, que do qual me coloco no lugar e entendo que eu me esforço mesmo para viver o que eu prego. A cada mensagem feita, a cada mensagem pregada, naturalmente você aprende com ela. E diariamente a gente precisa colocar esses princípios em prática e tornar essa mensagem viva nos nossos dias, até para comprovar aquilo que pregamos. É um esforço. Eu entendo que é um esforço da maioria dos pregadores, de viver o que prega. É uma luta interna contra nós mesmos. Alguns escritores dizem que a maior luta do apóstolo Paulo era justamente para não voltar a ser um Saulo. Justamente porque o velho Saulo
estava dentro do novo Paulo. O velho Feitosa está dentro do novo Feitosa. O velho eu seu está aí dentro de você. E a nossa luta contínua é justamente para viver o que pregamos, para fazer com que o velho eu permaneça morto. Mas Jesus fazia completamente diferente de nós, diferente de qualquer outro pregador. Jesus nunca vivia o que pregava. Por incrível que pareça, ele nunca viveu o que pregou. Ao contrário de tudo isso, Jesus sempre pregou apenas o que viveu. Era sempre assim que ele fazia. Ele vivia primeiro, pregava depois. A sua própria vida era uma pregação. Ele fazia dela o veículo de pregação. É por isso que você vai perceber que os maiores, melhores e mais importantes para nós sermões de Jesus foram sermões sem esboço, sem mensagens, sem exposição de palavras. Quem não se lembra, por exemplo, do Evangelho de João, no capítulo 8, onde Jesus está sentado, onde está prestes a começar a ensinar, numa manhã como essa. E de repente trazem uma mulher apanhada em adultério. E a proposta daqueles que a apanharam era justamente promover um julgamento de sangue, pois a lei de Moisés afirmava que alguém pego em flagrante de adultério deveria ser apedrejado por todos aqueles que os pegaram em flagrante. Obviamente, eles estavam dentro da lei, por uma parte, porque se estivesse por completo dentro da lei, então o homem que estava com essa mulher também deveria estar ali para ser apedrejado. Mas como era apenas um engodo, eles trouxeram apenas a mulher vítima para ser ela apedrejada, significando, portanto, que o homem estava isento desse crime. Logo perceba que propõe isso a Jesus, e ele, de maneira gentil e amorosa, demora para responder. E esse texto é um tanto que agoniante, porque a Bíblia diz que quando fizeram a pergunta a Jesus, o que o Senhor nos diz? Deve ela ser apedrejada ou não? Óbvio que era uma tentativa de capturar Jesus em uma fala contra Moisés. Entretanto, a Bíblia diz que Jesus se demora para responder. Ele se inclina na terra e começa a escrever, e eu não sei o que ele escreve. O certo é que ele fica inclinado durante um bom tempo. E a Bíblia diz com detalhes. E João expressa dizendo, e passado muito tempo. Quando a Bíblia diz passado muito tempo, não está falando de 2 minutos, nem de 5 minutos, talvez 20 minutos, talvez meia hora. E nesse tempo todo de espera, imagine a angústia daquela mulher ali ao chão, seminua, pronta a ser morta. Imagine a ansiedade das pessoas à sua volta, na perspectiva de saber quem vai atirar a primeira pedra. Então, depois de insistirem com Jesus, ele se levanta e dá essa resposta maravilhosa. Olhando para todos, diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Inclinou-se e voltou a escrever na areia. O tempo passou, e as pessoas refletindo nessa pergunta, ou nessa afirmação, então começaram a deixar as pedras caírem ao chão, e cada um foram embora, até que ficou apenas a mulher de frente de Jesus. E então ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz, não há ninguém mais, Senhor. Então ele diz, vai em paz, eu também não te condeno, mas não peques mais. Perceba que não há mensagem, não há uma pregação, não há um ensino sobre isso, mas em qualquer etapa da vida, e em qualquer época que você for estudar sobre perdão, você vai ter que se lembrar dessa passagem, porque não há nada mais significativo do perdão de Jesus do que esse momento da mulher adúltera. Uma grande mensagem, anunciada até hoje, apenas sem esboço. Quer uma outra mensagem tão poderosa? Imagine João 13, onde Jesus reúne os discípulos para estarem com ele na última ceia. É o momento final de seu ministério. É o momento que ele quer estar com os discípulos com mais excelência, com mais cuidado, dedicar o seu amor a eles com intensidade. Então, subitamente ele se levanta e pega uma bacia, uma toalha, despiu-se de sua túnica e vai lentamente aos pés dos discípulos e começa a lavar os pezinhos de cada um deles, de maneira gentil, de maneira amorosa, sem rejeitar, sem se importar com a sujeira dos pés. Ele cuidadosamente tira as sandálias e coloca os pezinhos de cada um deles dentro da bacia e vai lavando entre os dedinhos de cada um, tirando a sujeira de cada um. Oh, que coisa maravilhosa! Imagina você, o rei dos reis, o mestre dos mestres, o senhor do universo, aquela mãozinha com aqueles dedinhos que colocou cada estrela no seu devido lugar, está agora lavando os pezinhos sujos de homens mortais como nós. Que coisa gloriosa! Quando ele termina de lavar os pés, ele tão somente olha para os discípulos e diz, viste o que eu fiz? Façais vós também. Não há um sermão sobre liderança, muito menos sobre liderança servidora. Mas todas as vezes que você falar de liderança, seja cristão ou não, essa mensagem é citada. Em vários segmentos da sociedade que trabalha com liderança, essa passagem é citada. Uma mensagem extraordinária, sem qualquer esboço, apenas vivido
por Jesus. Quem não se lembra de João 19, o Cristo crucificado, como uma ovelha muda levada ao matadouro e pregado na cruz, durante 6 horas de silêncio, 6 horas de dor, 6 horas de angústia, ele está de frente ao mundo de pendurado, enquanto seu sangue verte na cruz. Os céus estão entristecidos, a terra lamenta, a ponto de balançar, sofrer um terremoto. E tudo isso está acontecendo enquanto ele está calado na cruz. Sabe, eu imagino que a cruz poderia ser, pelas palavras de Jesus, talvez o maior sermão de arrependimento, de salvação que o mundo já vira. Imagina se Jesus tivesse conseguido pregar na cruz. Imagina se ele tivesse conseguido abrir a boca e pregar: eu estou fazendo isso por amor a vocês, para perdoar vocês. Imagina 5 minutos de mensagem da cruz. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro e foi oprimido pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E enquanto ele está ali agonizando na cruz, poderia aproveitar esse tempo de dor com esforço e pregar, mas não o fez. Mas eu te digo, sem esboço, sem mensagem, em qualquer lugar do mundo que você for, que você encontrar uma igreja, uma casa ou um pescoço que tenha uma cruz pendurada ou uma cruz colocada, inevitavelmente, você vai ter que se lembrar de Jesus no Calvário aquele dia, dizendo a todo mundo: é por vocês que eu estou morrendo agora. A maior pregação sem esboço. Ele vivia primeiro, pregava depois. Ele era essa essência. É por isso que caminhar com ele vai me ensinar isso. E o que o apóstolo Paulo está me propondo agora nesse relacionamento para com ele, é que eu passe a olhar as pessoas do jeito que ele olha. Não basta apenas ter um novo jeito de viver. E no aspecto desse novo jeito de viver, o meio de propor isso, de mostrar isso, de evidenciar isso, é exatamente olhando as pessoas como Jesus olha. É um novo jeito de olhá-las, de olhar para elas. É um novo jeito de perceber quem elas são. E é dentro dessa perspectiva que me faz perceber o propósito real da vida de reino aqui nessa terra. É ter os meus olhos com os olhos do Cristo. É ter a capacidade de ver o que os outros não veem. Até porque, se olharmos para nós mesmos sobre a nossa própria perspectiva, ontem, enquanto tinha aquele bate-papo ali, o pastor Jason disse que enquanto jovem, quando se convertera, se fosse ele, até ele mesmo, não daria oportunidade para si mesmo. E a verdade é que nenhum de nós nos amaríamos se fosse para nós mesmos nos salvar. Talvez a maioria de nós olhando para o espelho e se lembrando do que éramos no passado. E para te falar a verdade, eu nem gosto de contar o que fiz e o que deixei de fazer no passado, porque afinal de contas, coisa ruim não se deve contar. Mas eu gosto de contar as coisas boas que Jesus fez e está fazendo na minha vida a partir de então. Eu entendo que é mais gostoso falar da vida do que falar da morte, que é melhor eu expor o que vivo nele agora do que eu vivi com o diabo, que é melhor eu desfrutar disso e expor às pessoas o meu relacionamento com ele do que a minha intimidade com as trevas. Portanto, talvez eu olhando para mim, e a verdade talvez não, eu tenho certeza disso, que eu não me daria crédito, pois até hoje eu tenho nojo de mim mesmo, de algumas coisas que vi e fiz. E com certeza, se eu fosse Deus no meu lugar, eu teria me autocondenado, porque eu não merecia de forma alguma o seu perdão. Então, quando olhamos para nós mesmos sobre a ótica de quem naturalmente éramos, nada mais do que insetos, nada mais do que bichos peçonhentos. E eu gosto de comparar o que eu era diante de Deus da seguinte maneira. Imagine, cada um de vocês aqui deve ter os seus medos, suas fobias. Quando eu era mais jovem, eu tinha muito pavor de barata. Hoje eu não tenho mais, até porque eu aprendi até comê-las. Então, não tenho mais pavor de barata. Eu percebi que ela é, de certa forma, saborosa, bem apimentada. Enfim. E um dia que você for na Ásia, eu terei prazer de convidar você para a gente comer um belo espetinho de barata. É bom. Bom para não se comer. Contudo, eu tinha pavor de barata. Eu não sei, talvez, a gente nem gosta de dizer que homem grande tem pavor de barata, mas eu tinha.
Outros têm pavor de lagarta, outros de besouro, outros de lagartixa, aquela coitadinha branquinha que fica na parede. Tem gente que sofre quando aquilo, tão bonitinha, branquinha, até parece um anjo. Enfim, não sei se tem anjo branquinho, pretinho, não sei. Mas o certo é que é uma lagartixa. Cada um de nós tem as nossas fobias, os nossos medos. Então imagine na sua mente agora, aliás, estende comigo a sua mãozinha assim, por favor. Faz esse exercício mental. Imagine na palma da sua mão o inseto mais peçonhento que você mais detesta. Imagine uma lesma andando aí na sua mão. Que gostoso. Imagine uma baratinha circulando aí. Um grilo, uma lagarta de fogo, uma taturana, uma aranha, aquelas caranguejeiras bem gostosas. Eu dizia para a pastora, realmente, pensa numa comida boa, é caranguejeira. A única coisa ruim é o bumbumzão dela, porque eles fritam, mas aquele bumbumzão não frita todo por dentro, então quando você come, geralmente ele vai... É desse jeito assim. É legal. E eu gosto de pegar turistas, os irmãos que viajam comigo, de come. Aí eu fico filmando, eles fazem... Bem legal. Aí os caras, vão para o hospital. Mas o restante dela é muito gostoso, bem apimentadinho. Entretanto, ela viva na sua mão, talvez não seja algo muito legal, né? Então imagina aí na sua mão, está com um inseto na sua mão? O que você está com vontade de fazer com esse inseto na sua mão? Jogar fora. Agora imagine que você está diante de uma lareira, de uma fogueira, de um fogo, e você está com esse inseto na mão, o que você tem vontade de fazer? O fogo está ali, o inseto está aqui. Você odeia o inseto, o fogo queima inseto. O que você tem vontade de fazer? Então agora imagina a mão de Deus. Eu sou o inseto. O fogo está ali. Era hora de glorificar Ele. Porque eu sou um inseto. Mas Ele está aqui, ó. Então quando Ele olha para mim, o sangue de Jesus me cobriu e tirou a minha coisa ruim. Aí Ele olha para mim por meio do Cristo e traz para cá. Mas na minha essência eu continuo sendo um inseto. Mas quando eu olho por meio de Jesus, eu sou filho. Mas sem as lentes de Jesus, eu sou apenas um inseto. Sem as lentes do Cristo, eu sou apenas um homem pecador. Sem as lentes do Cristo, eu sou apenas um miserável que não merece o sacrifício da cruz. Sem as lentes do Cristo, eu sou apenas um homem desprezível que não merece o amor de Jesus. Eu mereço fogo. A única coisa que me distancia do fogo é a mão de Deus. É as mãos dele me guardando. E que se eu não tiver qualquer amor a esse cuidado, eu posso cair no fogo. Basta Deus fazer assim. E eu me perderei para a eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4, 5 até o 10, dizendo, olha, a salvação não vem de vós, é um dom de Deus. Não é pelas obras que vocês foram salvos, mas é pela graça de Deus. É o favor imerecido, é a bondade soberana de Deus. Ele, por Ele só, nos amou, nos guardou, aguentou o nojo de nossas mãos, porque o pecado nos afasta dele. Paulo diz que o pecado nosso nos distancia de Deus, mas mesmo assim, Deus suporta isso para nos trazer para perto. Graça. Mas se olhar sem essas lentes, se eu olhar para mim mesmo como eu sou desprezível. E partindo desse princípio, como é que eu posso olhar as pessoas agora? Não mais sobre as minhas lentes, não mais sobre a minha ótica. É por isso que a partir de agora, disse Paulo, que não há mais grego, nem judeu, nem servo, nem livre, nem cita, nem tártaro, nem homem, nem mulher, mas somos todos um em Cristo. Que a partir de agora as minhas lentes mudaram. As minhas lentes foram transformadas, ou pelo menos substituídas. E eu posso voltar a usar as velhas lentes, bem verdade. Mas se eu estou convivendo com o Cristo, naturalmente as minhas lentes serão as lentes do Cristo.
Os meus olhos não estarão mais vendo embaçado. Eu vou estar vendo de maneira muito clara, mas vou estar vendo como Cristo vê. E Cristo não me vê apenas sobre o aspecto da beleza do seu sangue, do perdão que Ele me dá. Ele sabe quem eu sou, porque Ele não me vê como um ator. Ele não me vê de forma apenas modificada. O legal do Evangelho é que Deus em Cristo não me amou da forma transformada. Ele me amou da forma sem forma. Ele me amou da forma deformada. Ele me amou da forma vazio. Ele me amou da forma em trevas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco. Que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não se animou a morrer por nós, sendo nós justificados. Ele nos amou, sendo nós injustos, pecadores, detratores, maledicentes. Nos amou assim. Então perceba que Ele nos olha por essa ótica também. Mas o seu amor nos faz olhar acima do potencial que nós temos de pecar, mas no potencial que nós temos de ser justos. A forma como Cristo nos olha deveria ser a forma como nós olhamos as pessoas. A forma como Cristo nos olha deveria ser o jeito pelo qual nós convivamos com as pessoas. E quando a gente entender isso, nós vamos perceber que não dá para fazer acepção. Que todos merecem uma atenção igual. Que todos merecem o cuidado igual. Que todos merecem o assento na primeira fila. Que todos merecem o melhor da minha mensagem. Que todos merecem ser servidos de maneira igual. Que todos merecem uma atenção igual. Que eu não posso atender melhor o que tem dinheiro e atender de maneira mais sucinta o que não tem dinheiro. Que eu não posso me assentar com aquele que pode me oferecer alguma coisa e não me assentar com aquele que não pode me oferecer nada. Que eu não posso tratar um de um jeito e tratar outro de outro jeito. Que eu não posso classificar uma pessoa como mais pecadora do que outra e aquela menos pecadora do que outra. Que eu não posso colocar em bandejas diferenciadas, mas que todos devem beber da mesma água, que todos devem conviver na mesma comunhão, que todos são alvos da mesma graça, que todos estão debaixo do mesmo amor, que todos são vistos por Cristo do mesmo jeito, e que eu sou esses olhos do Cristo aqui na terra. Essa é a ideia do Evangelho. É de me colocar de frente com a realidade do que o Cristo vê. Ele vê um potencial pecador, mas Ele vê também um potencial justificado. Ele vê um potencial inseto, mas Ele vê um potencial de um homem transformado. Ele vê um potencial de uma mulher adúltera, mas Ele vê uma mulher potencialmente sarada e vivendo nele para a glória do seu nome. Ele sabe quem eu sou, mas Ele sabe quem eu me tornarei. É essa essência que Ele quer que eu copie. É isso que o apóstolo Paulo está me dizendo. Que a partir de agora, a ninguém mais eu vejo na carne. A ninguém mais eu conheço na carne. Significa dizer que tudo a partir de agora seja pelos olhos do Cristo. Quando eu entendo isso, eu recebo uma nova ferramenta para pecar menos. Eu recebo uma ferramenta que me ajuda a me santificar mais, me autopoliciar e cuidar da minha convivência para com o próximo. Há pouco tempo atrás, enquanto eu falava com um irmão, amigo meu, que é ancião da igreja cristã no Brasil, ele me deu uma coleção de louvores extraordinários. Enquanto a gente conversava, entramos em alguns meandros da palavra de Deus, e ele me fez uma pergunta dizendo assim: pastor, vocês têm o hábito de dar o ósculo santo? Eu digo, o que é essa parada aí? Claro que eu sabia que era. Mas o que é essa parada de ósculo santo? É de comer? É na ceia que se dá? O que é? Ele diz, você não sabe? Eu digo, estou zoando, eu sei. É um beijinho no rosto, não é? Ele diz, sim, é um beijo no rosto. Vocês têm o hábito? Eu digo, aqui no Brasil, comumente não, mas nos países afora dá 3, 4, 5, 6, 10 beijinhos no rosto. Mas aqui no Brasil não dá não. Ele diz, mas por que vocês não fazem isso? É santo, é uma coisa bíblica, o apóstolo Paulo mandou a gente beijar. E eu digo, verdade, lá na igreja de vocês tem esse negócio todo culto? Ele diz, todo culto. Terminou, a gente cumprimenta com o ósculo santo. Eu digo, como é que é feito? Ele diz, os homens saem por uma fila, que são separados,
Então todo homem beija no rosto do outro. Eu digo, mas os homens não podem dar uma bitoquinha no rosto das irmãs? Ele disse, não, Deus nos guarde. Isso aí é ruim. Imagina o irmão beijar o rosto da irmã. Eu digo, ué, não é santo? Ele parou para pensar e disse, é mesmo. Eu falei, se é santo, irmão, eu posso beijar qualquer irmã. Se é santo, eu posso abraçar qualquer irmão. Porque se eu não puder abraçar uma irmã que serve na igreja que eu congrego, sem a malícia do meu coração, o pecado não é dela, o pecado é meu. Que tipo de crente eu sou? É claro que eu tenho que tomar o meu cuidado, porque eu sei que nem todas as pessoas correspondem de igual modo. Entretanto, esse nível de convivência com Deus é que me afasta do pecado e me atrai às pessoas. Às vezes a gente classifica exatamente nesse nível, colocando as barreiras das quais nós somos falhos, como maneiras impeditivas de alcançar pessoas. E nós classificamos as pessoas assim. Quem de nós está habituado, por exemplo, a se alegrar e sentar com um cara cabeludo, todo tatuado, com um monte de brinco na orelha? Se vai sentar perto de um cara desse, Deus nos guarde. Vai, não sei, vai que é esse cara. Não é? A gente não tem essa ideia de que seja naturalmente uma pessoa. Entretanto, a gente classifica-os como alcançáveis, não alcançáveis. Nós temos esse padrão de dificuldade estabelecido dentro de nós. Nós não estamos prontos para conviver com a demanda das pessoas. Não estou a dizer que devemos aceitar o seu nível de vida ou a sua forma de vida. Jamais aceitaremos a promiscuidade ou a maneira errada de viver. Mas jamais vamos deixar de nos aproximarmos para falar de Jesus a elas. Para conviver com a vida delas no sentido de inspirá-las. E a gente entendeu que como igreja a gente tem que se retirar e vivermos numa comunidade isolada, e quando você olha para a mensagem do Cristo, Ele está dizendo, escute, infiltre-se. Esteja lá no meio de todos os lugares. Mas pastor, eu posso estar pecando. Então você não tem Deus o suficiente para isso. Porque o problema não é eu fazer as coisas. O problema não é eu fazer o que é errado. O problema está em eu querer fazer o que é errado. Como assim? Se eu tenho Cristo dentro de mim, como é que eu quero fazer o que é errado? Então tem algum problema nesse relacionamento aqui. E isso tudo nutre exatamente a forma que eu vou olhar para as pessoas, classificando como essa eu posso falar de Jesus, essa eu não posso. Essa eu posso comunicar o Evangelho, essa eu não posso. Essa é digna do Cristo, essa já está perdida. Quando eu olho as pessoas segundo o Cristo, todas são alvos. Saio na rua procurando alvos. Conversávamos até sobre isso. Existem alguns esportes como esse, paintball, e o outro, como é que é o nome do outro? Airsoft. O cara vira um alvo, o meu companheiro ali, por exemplo, é um alvo bem grande. Então se torna fácil acertar com estilingue. Entretanto, andar pelas ruas me possibilita olhar as pessoas como alvo para o Cristo. Então é uma ferramenta para mim pecar menos, ou evitar que eu peque. Porque ao invés de olhar alguém, seja um homem, graças a Deus eu não olho para homem, graças a Deus. E às vezes quando pecava olhando para a mulher, o Senhor me corrige isso também. Afinal eu sou carne, então eu tenho que lutar contra mim mesmo. E não adianta dizer porque eu sou pastor que eu não sou tentado igual. Mas eu tento olhar as pessoas sobre a ótica do Cristo. Como Cristo olha, como Paulo olhava, como ele nos ensinou a olhar. E eu fico prestando atenção na forma como eles olhavam as pessoas. E é interessante que a maneira como eles classificavam elas, os seus olhares, era ao mesmo tempo atrativo. Porque à medida que Jesus olha para a gente, como disse, Ele não vê apenas as minhas fraquezas, mas Ele vê o meu potencial. Então olhar para a pessoa, seja ela qual for, a minha lente precisa focar primeiro quem ela pode ser e não quem ela está sendo agora. Porque afinal de contas, essa questão de vida pecaminosa, de erros e contextos, não é uma coisa que eu conserto, mas é uma coisa que o Cristo conserta. Não sou eu quem classifica isso, é o Cristo quem classifica e Ele apaga.
à medida que a pessoa recebe ele. O problema é o acesso a elas. E esse acesso é que cabe a mim abrir, olhar. E Paulo me leva a essa expressão: olhar a todos como um alvo. Não importa quem seja, não importa onde esteja. Expor o evangelho de maneira vivida e verbalizada não é um dever, é uma consequência do amor que está aqui dentro, como foi frisado aqui hoje. Mas para isso a minha lente precisa estar focada com a mente do Cristo. Você está usando máscara e deve fazê-lo mesmo? É um problema para mim, porque ela me sufoca, irmão. E o que é pior do que isso, quando você coloca aqui, ela embaça tudo o teu para-brisa. É na verdade. E não tem desembaçador. Tu tem que tirar um pouquinho para desembaçar. E é exatamente embaçado assim que são as nossas lentes quando se trata de pessoas. Nós as classificamos como não alcançáveis. Vou te dar um exemplo, porque quero terminar já em 5 minutos. Perceba. Quem não se lembra de Marcos 5, por exemplo, quando Jesus vai a Gadara. É interessante a expressão de Gadara, porque Mateus, quando fala desse lugar, no capítulo 8, verso 28, ele chama o lugar de Gerasa. E ele diz que Jesus foi a Gerasa com os discípulos. E chegou em Gerasa, ele encontrou um homem endemoniado. A expressão que o Mateus usa é exatamente essa. Ele encontrou um homem endemoniado. Aliás, ele não coloca a palavra homem. Ele simplesmente diz: e desceram ao encontro de Jesus 2 endemoniados. O Marcos, quando ele vai citar tal cena, ele diz assim: quando chegaram em Gadara, ele não chama Gerasa, Gadara, vieram ao encontro de Jesus 2 pessoas ou 2 homens possessos de espíritos imundos. A forma como Mateus descreve a cena é vital para o meu entendimento. E justamente o Mateus era o único cara que eu tinha que dizer. Ele não poderia dizer assim, porque a Bíblia mesmo mostra, inclusive nas palavras dele, que ele era um cara ridicularizado, separado, as pessoas criticavam-no, tinha um preconceito contra ele, porque na vida pregressa ele usava o dinheiro dos impostos para fazer festinhas de prostituição em sua casa. É por isso que quando Jesus vai jantar lá, as pessoas dizem: como ele pode entrar nesse recinto? Como ele pode jantar na casa desse pecador? As pessoas olhavam para o Mateus, ninguém sabe se ele roubava, mas chamam ele de ladrão, porque ele era cobrador de imposto. Nós intitulamos, por exemplo, o pequenino, como que é o nome dele mesmo? O pequenininho que subiu na árvore? O Zaqueu. Nós olhamos para o Zaqueu. Quem nunca ouviu uma mensagem sobre o Zaqueu dizendo: ladrão? Afirmando que o Zaqueu é ladrão. Mas quem diz que ele é? Onde a Bíblia diz que ele é? Só porque ele é cobrador de imposto? Só porque ele é rico? Ele está na presença de Jesus e ele desafia a multidão que está ali, dizendo: se eu roubei alguém um dia, levante-se agora que eu restituo 4 vezes mais. Está na presença de Jesus, alguém levantou? Como é que eu chamo ele de ladrão? Você não acha que se alguém se sentisse logrado, aquela não seria a oportunidade de receber 4 vezes mais? Eles também olhavam as pessoas sobre as óticas humanas. E Mateus agora, por sua vez, ele vem e diz: tudo que eu vejo quando Jesus chegou em Gadara. E na verdade Gadara é um nome que não existe, na verdade é um apelido. Quando você vai buscar geograficamente, muito especialmente no grego, você vai perceber que esse apelido foi dado pelos conquistadores há cerca de 160 anos antes, romanos. Mas o lugar se chama Gerasa. E o que significa o termo Gadara? Quintal do inferno. Mateus está chamando o lugar pelo apelido que os ímpios chamam, de casa do diabo, de quintal do inferno. Mas o Marcos, que era apenas um menino, quando ele descreve a cena, ele diz: não, eu não vejo 2 endemoniados. Tudo que eu vejo lá em Gerasa, que é o nome correto, é apenas 2 homens possessos, mas são homens. Se são homens, tem possibilidade de serem livres. São apenas homens.
Como você olha as pessoas determina a mensagem que você vai dar a elas. Como eu olho para as pessoas é determinante o tipo de mensagem que eu vou colocar diante delas. Quando eu entendi isso, os meus preconceitos acabaram. Certa feita chegou, termino agora, tá bom? Eu vou orar com você. Chegou um cidadão no meu gabinete, um cara bitelão, pensa um cara másculo, grandão assim. Eu sou pequenininho, tu sabe? E o cara, além de ser grandão, era musculosão, saradão. Sabe aqueles bichos que andam com as camisetas apertadinhas, mostrando os músculos, só pra gente que tem uma saliência, sabe? Dá raiva. Raiva. Por que o cara é desse jeito, sou assim? Enfim. Mas ele chegou, o senhor é o pastor Feitosa? Eu digo, sim, senhor. Eu preciso conversar com o senhor seriamente. Eu digo, sim. Ele diz, eu quero expor para o senhor o meu problema. Eu digo, pois não. Que eu posso servir você, querido? Ele diz, eu sou homossexual. Eu digo, não é não. De jeito aí? Não é não. Não é não, não é não. Essa voz aí? Não, não é não, não é não. Você não é não, você está de brincadeira comigo. Aí ele diz, quer saber? Aí, meu irmão, aí parecia aquela manteiga. Aí acabou o homão. Pensa uma lagartixa. Me assustou, eu digo, Jesus, o que eu falei agora? Por essa eu não esperava. Não estava pronto para isso, ninguém me avisou. Esse negócio aqui. Mas eu já estava curado das minhas lentes. De vez em quando eu coloco as velhas lentes e o Espírito Santo me lembra e troca de óculos. Aquele dia eu estava com as lentes dele. Eu digo, você sabe que você não é? E ele diz, eu sou. Eu digo, você sabe que você não é. E ele diz, por que o senhor está dizendo isso? Ele diz, porque você veio aqui. Porque se você realmente tivesse convicção de que você é, você não estaria aqui dizendo que você não quer ser. O diabo está mentindo para você. Você não é isso que o diabo diz que você é. Você é assim, assim, assado. Deus te fez para isso, isso, isso. Esse é você. Agora essa é a imagem que o diabo está construindo em você. Cabe a você escolher agora. Quer saber? Esse cara é membro da igreja que meu filho cuida hoje no Paraná. Casado, pai de 2 filhas lindas, um bom servo de Deus. É mentira do diabo. O diabo mente para as pessoas e elas acreditam. É mentira, Deus não fez ninguém assim. Deus não te fez para ser um inseto. É só a lente que você está usando. Deus te fez para ser filho. Ele quer que todos sejam seus filhos. Deus não escolheu uns para serem filhos e outros para serem insetos. Ele escolheu todos para serem filhos. Mas o diabo insiste em nos mostrar que somos insetos. E as coisas que fazemos nos tornam insetos. Mas Deus está nos dizendo, olha como eu olho. Então, quando a gente entender e trocar as lentes, você vai amar as pessoas independente dos pecados que elas cometem. Você vai conseguir olhar para uma pessoa no presídio. Puxa vida, eu não entendia isso. Eu não compreendia. Eu dizia para Jesus, como é que eu vou falar de ti para um cara que estupra crianças? Como é que eu vou falar de ti para aqueles caras que usam aquelas crianças que a gente adquiriu no Camboja? Uma das cenas mais ruins da minha vida foi que eu presenciei, eu vi, eu entrei na baia que o indivíduo estava usando uma criança de 6 para 7 anos de idade. Eu vi. Eu podia pular em cima dele, dar uma gravata nele, matá-lo ali. Eu não podia fazê-lo. Então eu fui chorar por ele. E fui chorar por ela também. Então hoje a gente trabalha tentando resgatá-las, comprá-las, adquiri-las desses lugares. Mas e os caras que fazem isso? São pessoas também. Não, pastor, é um pedófilo. Não, querido, são pessoas. A alma de meu pai também chora por estes.
O sangue da cruz também foi derramado por estes. Entende? O Evangelho não há acepção de pessoas. São todos iguais. Então todos merecem ouvir desse amor. Se vai aceitar ou não é outra coisa, mas o que importa é ouvir esse amor. É ouvir. Sem dúvida que é ouvir. No Marrocos eu levei uma pisa enorme. Apanhei. Eu sou muito acostumado a apanhar do meu pai. Quando eu era criança ele batia, nossa, em dó. Mas adulto, homem te bater na cara, arranca sangue dos seus lábios, cuspir em você, a cada tapa do rosto, um sentimento, me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz no passado, irmão. Se o Senhor não tivesse me resgatado, eu estava morto hoje, literalmente, ou baleado, ou esfaqueado das coisas que eu fiz. Tenho nojo disso. Mas agora o cidadão bate na minha cara, não uma, não duas, 3, 4 vezes ao dia durante 6 dias. A cada tapa, a única coisa que eu podia fazer é olhar para ele e dizer: Jesus te ama. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Porque é uma vida. É só uma vida. O diabo está usando ele, mas é só uma vida. Eu não consigo odiar os talibãs. Eu não consigo odiar os caras que matam crianças. Eu não consigo odiá-los. Eu queria. Mas eu entendi que viver no Cristo exige esse sacrifício de amar quem o mundo odeia. E a minha resposta para esse mundo é apresentar o Cristo em amor. Por isso meu conselho a vocês esta manhã: troque a sua lente, troque a sua maneira de olhar, viva esse Evangelho, entregue-se a Jesus por completo e viva esse Evangelho.